História e história. A palavra mais correta e socialmente aceita é história, sendo essa a forma preferencial. A palavra história aparece em dicionários e no vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras, mas não é unanimemente aceita. Há quem defenda que devemos utilizar o termo história para narração de fatos documentados e situações reais sobre o passado da humanidade, e o termo história para narração de fatos imaginários de ficção. Há também quem condene o uso da palavra história, visto a palavra história abranger os dois significados. Consideram desnecessário o uso da palavra história. Diferença entre história e história. História e história têm sua origem na palavra grega historia. A forma história também tem influência da palavra em inglês story. História é uma forma antiga da palavra história que deveria ter caído em desuso. Tal não aconteceu, e esta palavra é utilizada não como sinônimo de história, mas para distinguir as histórias de fatos reais das histórias das fábulas e contos infantis. Exemplos de diferença entre história e história. A história do Brasil se inicia com a chegada dos portugueses e vai até os dias atuais. Filha, hoje vou contar a história da princesa inteligente e do príncipe sapinho. Alguns defendem que não há razão para essa distinção, porque a palavra história abrange as duas significações. Flávia Neves, professora de português. Segundo informa a professora, história é uma forma antiga da palavra história que deveria ter caído em desuso, mas tal não aconteceu, e esta palavra é utilizada atualmente não como sinônimo de história, mas para distinguir histórias de fatos reais das histórias de fábulas e contos infantis. Assim sendo, eu prefiro continuar usando as duas palavras. Acho melhor para distinguir as duas coisas e poder dizer: isso não é história, é história.